sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que eu não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Quero deixar um recado pessoal e um convite pessoal da minha parte. Essa semana, 19, quinta-feira de feriado, estarei lançando o livro na Bienal. Então, eu gostaria de convidar a todos para estar lá. Pavilhão Azul, estande da WAK. O livro é Intolerância Religiosa. Embora o tema seja de nosso interesse, o foco do livro é na área de educação. É como é que a gente convive com pessoas de diferentes religiões que a nossa, no espaço público, especificamente no livro, dentro da escola. No espaço da escola pública, como é que a gente trabalha a convivência entre diferentes religiões. Então, o lançamento do livro e a tarde de autógrafos vai ser quinta-feira do feriado, dia 19/6, estande da WAK, às 17 horas. Tá bom? Estarei lá desde cedo, mas se você quiser maiores detalhes, você passa para mim. Tá? Que aí a gente fala, quanto está o livro? O livro, a editora me passou que o valor de capa dele é R$58. Mas, se eu não me engano, professores na Bienal terão desconto. Então, se você tem um amigo professor, eu não vou poder dar sendo professor, porque eu sou um dos autores. Mas, se você for com um professor, ele comprando, se eu não me engano, professores têm 50% de desconto. Tá? Então, quem quiser, é uma boa. E é um bom passeio, né? Eu sempre, diferente dos outros anos, a Bienal, ela esse ano está acontecendo no primeiro semestre, até então ela vinha acontecendo no segundo semestre. Inclusive, ela começou na sexta-feira.
E a Bienal é um programa muito bacana para levarmos nossos filhos. Eu levo meu filho desde que ele tinha 1 ano. Primeiro ano que Daniel foi à Bienal, ele tinha 1 ano, né? E é sempre bom, tem atividades para crianças, é uma forma da gente se inserir no universo literário. Nós temos também livrarias evangélicas que estão com stand lá, Editora Vida, Mundo Cristão, Thomas Nelson. Como eu não fui ainda, eu só vou estar lá no dia 19, eu não sei quais são as outras. Também, para quem gosta, né? As universidades, a Bienal é o melhor momento para comprar publicação de livros universitários, são muito bons. As universidades, sobretudo as públicas, as federais, elas têm um stand só para elas, então tem publicação para todos. É um ambiente que a gente encontra livros que comumente a gente não acha nem na Amazon, porque a Amazon ela só publica livros de grande circulação, geralmente. E na Bienal a gente encontra muita coisa boa, a bons preços, pais que querem renovar a biblioteca dos seus filhos, principalmente com clássicos infantis. Tem muito clássico a bom preço na Bienal. Então, assim, eu sou suspeito, que eu sou apaixonado pela Bienal. Eu não digo aos irmãos que, assim, estou realizando um sonho essa semana, né? Me lançar como autor na Bienal, no ano em que o Rio de Janeiro é a capital mundial do livro. E isso, para mim, foi um presente de Deus, até porque eu não paguei nada para estar na Bienal, eu não estou tendo um curso para estar lá. Eu fui convidado pelo coordenador, convite muito singelo de um amigo que já é autor, que já é conhecido, e quis me lançar e me chamou para ser um dos autores desse livro. Então, eu queria, com muita alegria, firmar o convite para os irmãos. Né? Nós também estamos para pensar um lançamento do livro aqui na igreja também. Eu não vou poder ir na Bienal, é muito longe, não tem problema. Eu já conversei com o colegiado, já disponibilizei a possibilidade de nós fazermos, não um culto, né, mas termos um evento na igreja para lançar o livro, para discutir os assuntos do livro, que é super interessante para nós, enquanto evangélicos. Uma das questões é saber se comportar no espaço público, saber respeitar o outro que não é da nossa religião, que não tem a mesma visão que a nossa, também é um marco do testemunho cristão. Essa relação de respeito, e o livro fala disso, então a gente vai trazer essa temática. A gente só não confirmou ainda porque eu dependo literalmente de estar na Bienal com os autores do livro e com o coordenador. Eu vou levar 3 datas para eles, 3 datas que vão ser sinalizadas pelo colegiado, vou articular lá e aí a gente traz, coloca na agenda da igreja e quando a gente tiver o evento aqui. Então, se você não puder estar na Bienal, não fique triste, a gente vai fazer o lançamento do livro aqui na igreja, tá bom? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós hoje vamos finalizar a carta de Paulo aos Gálatas, aos que habitam na região da Galácia. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 17. Hoje eu estou com a versão NAA, Almeida atualizada. Só para estar aqui. Vejam com letras grandes, com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, estes querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês,
Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mim, quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Para concluir o verso 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Eu queria reforçar o versículo 14, onde ele fala: mas longe de mim gloriar-me. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A gente trabalhou ao longo desses 6 capítulos da carta aos Gálatas. Um dos propósitos do apóstolo Paulo foi exortar, foi admoestar, foi chamar a atenção da igreja que estava nessa região sobre uma postura que estava entristecendo o coração do apóstolo. Qual foi a postura que estava entristecendo o coração do apóstolo? Como nós vimos lá no primeiro dia que começamos a falar sobre essa região da Galácia, que foi provavelmente a região onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária. As igrejas, os locais que são mencionados na primeira viagem missionária de Paulo compõem o que chamamos de região da Galácia do Sul. E essa região foi uma região logo alcançada pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele teve uma preocupação muito direcionada com as pessoas que estavam nessa região, porque ele sabia que ele estava levando o evangelho para pessoas que eram não judias, pessoas que não tinham sangue judaico, não eram judeus de nascimento, não seguiam as regras do judaísmo. E o que Paulo fez foi trazer uma pregação através da pessoa de Jesus Cristo, sua obra, sua pessoa, o que ele fez, e apresentando a cruz como um elemento de redenção. Paulo, quando vai pregar às pessoas da Galácia, ele não apresenta um Messias, Jesus como um Machia, Jesus como um libertador nacional dos judeus. Não, Paulo apresenta Jesus como Salvador da humanidade, uma humanidade que estava caída, uma humanidade pecadora, e através da morte e ressurreição de Jesus, ela foi alcançada pelo amor de Deus, entendendo que Jesus é Deus, que Jesus foi entregue como ovelha muda ao matadouro por nossos pecados. Esse é o coração do evangelho pregado por Paulo. E quando Paulo fala isso, ele estabelece alguns pilares e princípios do evangelho. O primeiro pilar é que o ser humano, por melhor e mais intencionado que esteja, ele sempre vai ser ruim. A natureza humana é ruim. O ser humano, ele é marcado por uma semente do pecado que faz com que ele sempre seja egoísta, se incline para as coisas que desagradam a Deus, se incline para o mal. Não há bondade inata no coração humano. O homem não nasce bom. Isso é um dos pilares do evangelho pregado por Paulo. Nenhum ser humano tem uma bondade capaz de salvar a si mesmo ou de qualificá-lo diante de Deus. Nenhum ser humano carrega sobre si o mérito de ter Deus como um devedor. Não, Deus, ele tem que fazer isso por mim porque eu sou muito bom, porque eu sou o cara, ou porque eu pago os meus impostos, eu sou um bom pai de família, eu vou à igreja todos os domingos. Não existe mérito que faça com que Deus faça alguma coisa por mim, porque antes eu fiz alguma coisa por Ele.
Então, o primeiro pilar do Evangelho de Paulo é denunciar a natureza pecaminosa de todo ser humano, independente de origem e nascimento. Então, Paulo ele coloca debaixo do mesmo patamar judeus e não judeus. Então, ninguém pode ficar batendo no peito e dizer que eu sou judeu, eu sou o povo do Antigo Testamento, eu sou descendência de Abraão. Não, Paulo vai falar assim, você também é pecador. Você é tão pecador quanto o mais promíscuo dos gentios. Se Paulo ele coloca todo mundo debaixo de uma mesma condição de pecado, Paulo ele não também faz uma escada, como a gente vê, por exemplo, na teologia católica, a perspectiva dos 7 pecados capitais, que são os pecados mais terríveis. Inclusive Dante Alighieri, na sua obra renascentista, A Divina Comédia, se você não leu, leia, é interessante obra, né? Ele vai fazendo uma gradação. Então ele pensa o inferno em 9 círculos, e quanto mais baixo você ia no inferno, maior era o seu pecado. Não existe isso. Todos são pecadores. Então o que significa? Diante de Deus, mentir ou assassinar uma pessoa é a mesma coisa, diante de Deus, não diante da sociedade. Vamos separar as coisas. Se você mente, a sua mentira trará consequências, a depender dela, de diferentes proporções. Uma pessoa que mata na nossa sociedade pela lei tem que ser o quê? Julgado, condenado e pagar sua pena. Eu não estou falando diante dos homens. Diante de Deus não há diferença de pecado. Não há pecadinho e pecadão. Há pecado. Por quê? Deus ele não está olhando para o nosso senso de moralidade, de certo e de errado. Deus não está olhando na escala de pecados da prostituição, o que é pior? A masturbação, a pornografia, o adultério, a lascívia. Deus não olha essa gradação. Tudo é pecado, porque tudo contribui para quê? Todo pecado vai levar a uma só consequência. Qual é o salário do pecado? E é isso que é o ponto. Não importa qual seja o pecado, se é mentira, se é assassinato, se é calúnia, se é blasfêmia, não importa o pecado. O que importa é que, seja ele qual for, o resultado será a morte, a condenação, o inferno. E é esse o maior valor. Porque pense, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine lá as pessoas reunidas no inferno tentando se auto-justificar. Não, mas você é adúltero. Eu só falava umas mentirinhas. Aí vem um outro de bom senso. Do que vale você estar refletindo sobre a sua mentira, apontando o adultério do outro, se a gente está no mesmo buraco? Vale alguma coisa? Vale alguma coisa olhar para o tamanho do pecado do outro, ou comparar o quão maior ou o quão menor foi o pecado do outro, se todo mundo foi parar na mesma vala? Vale? Não. Então, o ponto é que quando Paulo fala esse valor, este princípio da natureza humana, essa natureza humana pecaminosa, ela vai se manifestar na vida de cada ser humano de diferentes maneiras. Mas uma coisa é certa: se você é um ser humano que conta apenas com a sua humanidade, você já está condenado. Não importa o quão seja o tamanho do seu pecado, ou a consequência do seu pecado diante dos homens, você já está condenado diante de Deus, se você está confiando na força do seu braço, ou nas suas medalhas de
de escoteiro. Não importa. Não importa. Segunda condição: se todos estão condenados, todos precisam ser salvos. Então, o Deus que anuncia a condição pecadora, ele não anuncia a condição pecadora porque ele tem prazer na condenação, ou porque ele tem prazer em fazer o mal. Não, isso não está em Deus, o mal não habita em Deus. Isso não. E é óbvio que quando se constata que nós somos pecadores, nós estamos perdidos, nós precisamos de um plano de salvação. E Deus anuncia. No dia da queda, Deus anuncia o seu plano de salvação. Como João fala em Apocalipse, ele é o Jesus, é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Eu gosto de entender e de interpretar esse versículo sabendo que Deus fundou o mundo sobre o sacrifício de Cristo. O mundo, ele surge na perspectiva do eterno, já com a solução para aquilo que aconteceria de pior na relação entre Deus e o ser humano, que é o pecado. Portanto, quando a gente vê em Gênesis capítulo 3 a queda, nós também vemos um anúncio do plano de salvação, do plano de resgate. E esse plano de resgate já sinalizava que o próprio Deus se incumbiria de prover o cordeiro. É isso que nos conta a história de Isaac e Abraão, que é uma história real. Abraão vai levar seu filho ao monte porque Deus pede o filho de Abraão. E no momento em que Abraão vai sacrificar o filho, Deus interrompe e fala assim: Abraão, e aí Abraão encontra o cordeiro, a oferta para o sacrifício. Ou seja, Abraão não sacrificou seu filho Isaac, mas o pai sacrificou o seu filho Jesus. Por várias, e aí a gente pode refletir: olha, Deus foi misericordioso, sim, amém, mas mais do que isso, adiantaria Abraão sacrificar Isaac? Não, por quê? Porque por mais aparentemente puro e ingênuo que uma criança seja, o sangue de uma criança não purifica os pecados dela mesma e nem de sua parentela, quanto mais de toda a humanidade, porque todos nasceram em pecado. Todos que surgiram de Adão e Eva nasceram em pecado, nasceram marcados pela mácula do pecado. Então ninguém tem condição nem de salvar, nem de salvar o outro. Da mesma forma, a gente precisa entender que Deus não mandaria anjo para nos salvar, porque anjos não são seres humanos. Na história bíblica, eles tiveram um momento de escolha deles no céu, na rebelião de Lúcifer. Mas eles não são seres como nós. E como eles não são seres como nós, eles não entendem a natureza, eles não entendem a materialidade, a existência material humana, eles também não seriam intercessores compatíveis. Porque ainda que um anjo fosse capaz de se revelar a nós, nenhum anjo teria a capacidade de se sacrificar, porque anjos não são seres humanos, anjos e seres humanos são diferentes. Então fica muito claro que a missão de salvação estava nas mãos do próprio Deus. E acontece algo poderoso, que João anuncia no capítulo 1 de seu evangelho, e que Paulo, no capítulo 12 da carta aos Filipenses, nos diz mais ou menos como foi. O verbo se fez carne, Deus se torna homem. Deus se torna homem em Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Como Paulo fala, o termo grego que ele usa em Filipenses capítulo 2 é kenosis. Ele se esvazia de toda a sua glória e se faz imagem e figura humana e se torna ser humano. E é um ser humano nascido numa condição muito especial,
como o anjo Gabriel revela a Maria no capítulo 1 do Evangelho de Lucas: descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso o ente santo que há de nascer de você será especial. Jesus é gerado no interior de Maria, uma virgem de semente divina. E é isso que faz com que Jesus nasça sem pecado, sem natureza pecaminosa, porque ele não nasce de semente humana. Jesus biologicamente não é filho de José. José assume a paternidade sobre a vida de Jesus, mas José não é o pai biológico de Jesus. Jesus nasce sem pecado, mas então ele não é ser humano? É. Tem gente que fala assim: mas se Jesus não nasceu de semente humana, ele não pode ser humano. Então a gente está com um problema. Então nem a gente pode ser humano, porque o primeiro humano não nasceu de semente humana. E se eu for qualificar, não nasceu nem de ventre humano. Qual foi o ventre que gerou Adão, gente? O primeiro ser humano da humanidade. Porque algumas pessoas falam: não, mas Jesus não teve semente humana. Sim, ele não teve semente humana, mas saiu de ventre, saiu de uma mulher. Ele entrou pela porta, como João falou. Adão, eu pergunto, Adão é o primeiro humano, de Adão viemos nós. Ora, então se Jesus não é homem porque não tem semente humana, então Adão não é homem? Não, lógico que não. O mesmo Deus que gerou Adão do pó da terra, soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão passou a ser alma vivente. Esse mesmo Deus, no poder do Espírito Santo, soprou sobre o ventre de Maria, e Jesus foi gerado lá, de forma sobrenatural. E Jesus precisava ser homem e Deus ao mesmo tempo. Ele precisava ser homem porque, ao ser formado como ser humano, ele é um igual em humanidade a nós, mas sem pecado, para cumprir aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer ao Pai em todas as coisas, até a morte, e morte de cruz. E é aí que chegamos. É essa ponte que eu quero fazer nesse preâmbulo, entre a condição do sacrifício de Jesus, a cruz, esse símbolo. Nós hoje somos chamados de cristãos, daí cristianismo. Mas nós poderíamos ser chamados de crustões, ou cristianismo. Porque assim como somos seguidores de Cristo, o cristianismo é a religião que apresenta a cruz como símbolo de salvação. Mas o que é a cruz? Vamos entender o que é a cruz, porque aqui eu dei ênfase a esse versículo de Gálatas, né? Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor. E ele diz que na cruz de nosso Senhor, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então a cruz, ela é, depois de Jesus, o maior símbolo dentro do cristianismo. Por conta da nossa colonização católica, apostólica, romana, né, nós temos alguma resistência a alguns símbolos e algumas imagens, mas a logo da nossa igreja tem uma cruz. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. Tanto que, se você for em qualquer convenção internacional de iconografia, o símbolo que define cristianismo é o quê? É uma cruz. A cruz é o símbolo pelo qual o cristianismo é definido, porque Jesus ressignificou a cruz. A gente sabe, pelos dados históricos, que a cruz era um instrumento de tortura utilizado pelos romanos para castigar os seus malfeitores, os seus opositores. Ou seja, quem ia para a cruz em Roma eram as pessoas que eram consideradas
as piores pessoas da humanidade. Elas eram desqualificadas porque eram consideradas rebeldes, eram considerados ladrões, enfim. Era uma pena extremamente dolorosa, mas, sobretudo, uma pena humilhante. As pessoas eram expostas nuas na cruz. E a condição de morte das piores. E Jesus, ele se submete a esse processo não tendo nenhum pecado. Quando Jesus vai para a cruz, ele vai ser exposto, humilhado. É exatamente o quadro que nós vemos em Isaías 53, do servo sofredor. Aquele que foi humilhado, moído, ferido pelas nossas transgressões. E a partir do momento em que Jesus vai para a cruz, e ele entrega o seu espírito na cruz, a cruz tem um novo significado para nós. A cruz não é o lugar onde Jesus simplesmente foi morto. A cruz é um símbolo de vitória para nós. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a cruz foi o lugar onde ele foi morto, ela significa também o lugar aonde ele venceu, aonde ele triunfou. No campo de batalha, a cruz foi a maior estratégia de Deus para derrotar o diabo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, na cruz, Jesus rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós. E o plano foi concluído. Então, a natureza pecaminosa, condenada ao inferno, foi resgatada a partir da morte e dos sacrifícios de Jesus. E para ficar claro, esta vitória, no terceiro dia, eis que surge Jesus. A cruz não segurou, a sepultura não segurou, e a ressurreição de Jesus é o sinal claro de que Jesus venceu o último e maior inimigo de todos nós. Jesus venceu a própria morte e triunfou em um corpo glorificado. E aí nós temos a mensagem mais poderosa, que é carregada no evangelho que Paulo está pregando. Paulo está falando sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre aquele que se manifestou para nos salvar, que não era qualquer homem e não era qualquer ser, era o Deus homem que morreu, mas que ressuscitou. E sabe o que é lindo? É você ver isso sair da boca de um homem chamado Saulo de Tarso. Figurinha conhecida. Foi uma boa pessoa. Um judeu, fariseu, seguidor da lei, irrepreensível, da tribo de Benjamim. O currículo, se você quiser saber o currículo de Paulo, Filipenses capítulo 3, lá ele mostra. Se ele quisesse se gloriar, ele tinha muitas coisas das quais podia se gloriar. Irrepreensível segundo a lei, fariseu segundo o zelo religioso. Tão zeloso que perseguiu a própria igreja. Um homem que não andou com Jesus no seu ministério. Um homem que não caminhou com Jesus. Um homem que, quando ouviu falar de Jesus, de fato e de verdade, a ponto de se sentir incomodado com esse nome, ele ouviu através dos seus discípulos, ele ouviu através da pregação dos apóstolos, e é por isso que ele se levantou como um perseguidor dessa mensagem. Porque ele não entendia, a perspectiva de Paulo era uma perspectiva judaica. Primeiro, Deus não pode se tornar homem, porque Deus não é homem. Deus não pode ter imagem, Deus não pode fazer isso, Ele já entregou a lei para nós. Essa é a perspectiva judaica. Deus se revelou na lei, e aqueles que cumprirem a lei e andarem de acordo com a lei, vão viver com Hashem eternamente. Esse é o discurso judaico. Que a lei revela o errado e o certo, e aqueles que conseguem viver o certo vão ser salvos. Uma perspectiva
meritocrática. Pra vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem, entrarem, e podem pesquisar, eu vi, se vocês entrarem em 2 podcasts, um podcast do Vilela, onde estava 2 pastores e 2 judeus falando sobre essa questão de Jesus ser o Messias, e um também onde o pastor Luiz Saião está debatendo com outros judeus. Vocês entendem claramente como os judeus se incomodam com a pregação do Evangelho, porque eles não entendem isso. Não, e aí eles falam assim, é fácil, Jesus morreu por mim, e agora, sabe, eles não, um judeu não entende o que é graça. A graça que nós tanto cantamos, inclusive agora na hora da oferta, a graça é algo que um judeu não entende. Ele entende que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. E aí Paulo, quando fala sobre o efeito salvador da cruz, é porque ali o sacrifício foi aceito. E o que significa então a cruz após a morte e ressurreição de Jesus para os cristãos? Primeiro, o que a cruz faz? A cruz, ela derruba a barreira que nos separava de Deus. Então, quando a cruz derruba a barreira que nos separava de Deus, porque agora o Pai, quando nos olha, Ele não nos olha através dos nossos pecados. Ele nos olha por meio da cruz de Jesus. É como se a cruz fosse um óculos entre Deus e a humanidade. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos olha através de Jesus. Ele enxerga o quê? Ele enxerga o quê? Justiça. Jesus, ele está entre nós e o Pai. Então, quando o Pai nos olha, ele nos olha pela cruz de Cristo. A cruz, ela derruba a separação, ela reconcilia Deus com o ser humano. E qual é a marca dessa reconciliação? Deus que antes estava distante de nós e que vem se aproximando de nós a partir de Jesus, que é o Emanuel, que significa Deus conosco, agora, após a morte e o sacrifício de Jesus, Ele não é mais Deus conosco. Deus conosco, Ele está longe e está agora perto, Deus conosco. A partir da morte de Jesus, Ele é Deus em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E quando é isso que o judeu não entende. Essa é a diferença entre cristianismo e judaísmo. Eu continuo a partir da morte e ressurreição de Jesus, sendo dependente do favor de Deus. Só que agora, esse favor de Deus, ele não está do lado de fora, pela letra escrita. A Bíblia, para o cristão, não é um texto externo, que eu leio, vejo regras, entendo com a mente e a partir de então passo a seguir. O Espírito Santo torna vivo esse texto em mim. A graça de Deus está em fazer com que nós entendamos que Deus em nós torna vida dentro de mim o que antes era morte. Por que era morte? Porque quando eu me debruçava sobre o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer, eu lutava para não fazer o que eu não podia, mas eu acabava fazendo. E quando eu me encontrava nesse lugar, eu me encontrava num lugar de acusação, de depressão, de fracasso, de angústia, de tristeza. Aí, eu encontrei algo maior, que é a minha vontade de pecar. Eu encontrei uma presença que vem me sinalizando mais do que um texto de regra. Eu encontrei
uma voz doce e suave que fala: filho, não faz, filho, não vai. Eu encontrei uma voz misericordiosa que diz para mim: mesmo quando eu faço, se arrepende, filho. Confessa e deixa. O cristianismo nos apresenta uma voz viva dentro de nós, que nos conduz o tempo todo para os braços do Pai. E quando Paulo fala dessa cruz, é por isso que ele diz que a cruz tem essa força nele, a força para crucificá-lo para o mundo. Entre nós e o mundo. A cruz colocou uma barreira entre nós e o mundo. Ou seja, o que o mundo tem para me oferecer, o dinheiro pode nos dar diversão, entretenimento, mas quando você está diante de uma situação que, ainda que você venda a sua fortuna inteira, se é que você tem essa fortuna, não é o meu caso, ainda que você venda a sua fortuna inteira, diante de uma doença que não tem cura, o dinheiro não consegue trazer o conforto de garantir que a pessoa que você mais ama não vai ser tomada de você por uma enfermidade. Eu gosto muito de citar uma referência, não com pesar e com pecado, não é isso. Me entenda agora. Niterói, a cidade, tem uma relação muito afetiva com um comediante que faleceu na Covid, Paulo Gustavo. Uma pessoa querida, talentosa, sem entrar em mérito algum sobre as escolhas dele, mas uma pessoa generosa, uma pessoa amada por todos, no meio. Um cara que, durante a Covid, eu vi algumas lives com ele estava se cuidando, se prevenindo, que ele tinha uma certeza que se ele pegasse essa Covid, ele não ia sobreviver. E infelizmente, eu falo com muita dor, não queria que ele tivesse ido. Infelizmente, ele faleceu. Gente, quando Paulo Gustavo faleceu, ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na conta dele, que ele ajudou várias pessoas do teatro, da televisão. Ele ia depositando, porque ele tinha muito dinheiro. A família dele estava suprida, os entes queridos dele estavam supridos. Ele estava no melhor hospital do Brasil para tratar o caso de Covid, usando o recurso mais avançado. Tinha bens imóveis, estava muito bem na carreira, satisfeito, tinha realizado vários sonhos, queria ter filho, conseguiu os filhos, tinha propriedades, tinha fama, enfim, não era uma pessoa que se ensoberbeceu com a fama, estava no melhor momento. Estou querendo dizer isso para vocês, porque ele é uma pessoa que a gente conhece bem. Quando a gente fala Paulo Gustavo, todo mundo sabe o que eu estou falando. Um cara que estava no melhor momento da vida, no melhor momento da carreira, tinha tudo. Ele foi tirado. A morte o levou. É isso que eu quero dizer. A fama foi suficiente para consolar a mãe, a família, o dinheiro.
Porque às vezes quando a gente está do lado de cá, principalmente quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem fama, quando a gente não tem bens, a gente acha que isso vai fazer uma diferença. E quando você pega casos tão próximos da gente e faz essa reflexão, a gente vê que não. Mas a presença de Deus, ela é o diferencial para quem tem e para quem não tem dinheiro, para quem tem e quem não tem fama. Porque é no lugar da carência, é no lugar da limitação, é no lugar da dependência que a gente vai encontrar a graça de Deus para trazer consolo, para trazer fortalecimento, para trazer direcionamento, para trazer acolhimento. E Paulo fala, para a gente concluir, uma última reflexão que é algo que incomoda demais aos judeus. Quando Paulo fala que o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo, o que ele coloca na categoria mundo? Também as regras religiosas do judaísmo. Porque ele está querendo dizer para a comunidade dos Gálatas o seguinte: não são as leis do judaísmo que vão trazer salvação para vocês. Não são as regras do judaísmo. Não é a cultura do mérito. Porque isso até agora só trouxe uma coisa para vocês: perversa, que a religião promove. A religião adora estabelecer pódios e altares para pessoas. Não, porque eu sou pastor, não, eu sou bispo. Não, eu sou apóstolo. Daqui a pouco estão inventando querubim. Já inventaram um patriarca da visão. Depois que ficou muito assim, clichê, depois que o Brasil passou a ter muitos apóstolos, né? Já não bastava para a Rede Terra Nova ser o apóstolo, ele precisava ser o patriarca. A vaidade, como somos movidos pela vaidade. Ah, não, mas eu tenho a igreja com 20 mil membros. Não, mas a minha igreja tem 30 mil, mas juntando as minhas igrejas no mundo todo, somos 100 mil. Ah, mas a minha igreja tem rede de TV. Ah, mas a minha igreja tem bancada em Brasília. Ah, mas a minha igreja, eu tenho lá área VIP para os famosos. O tempo todo as pessoas gostam de estar num ambiente onde elas querem ser diferenciadas. VIPs. É aquela ideia assim, não, você está aqui, mas eu estou aqui. Diferenciadas por funções, diferenciadas por status social, diferenciadas por fama, né? E não pensem vocês que nós não encontramos isso nas igrejinhas pequenas. Só que lá o status é outro. É o giro no manto, é a quantidade de profecias que entrega, é a quantidade de jejuns que consegue fazer, as quantidades de consagrações. Olha, eu fui no monte 7 dias, fiquei no tonel de azeite. Não pensem vocês que as igrejas humildes financeiramente, eu falo assim, humildes financeiramente, porque às vezes você encontra nessas igrejas humildes financeiramente pessoas mais arrogantes, pessoas que se sentem assim, né? Não, eu acabei de sair de uma reunião com o pai e o pai me trouxe um recado. São pessoas que quando entregam os recados é como se elas não fossem para elas. Vis, pecadores, eu venho trazer para vocês a mensagem do Pai. Quase igual um Henrique Cristo, o meu Pai. As pessoas que se sentem ungidas, e aí elas começam a se diferenciar pelas roupas que vestem. E aí os ministros começam a querer se vestir diferentes, porque os do altar têm que ter vestimentas diferentes. Começamos a estabelecer critérios. E Paulo fala, isso não é
reino de Deus. A cruz também me separa dessa cultura. Isso também é mundo. Porque quando a gente fala assim, estou separado do mundo, aí você imagina o seguinte: não vou para o bloco da Ivete, não vou desfilar na Portela esse ano com a mangueira lá na Portela, não vou mais para a balada, não vou mais para o show de fulano. As pessoas pensam que mundo, dentro dessa condição que Paulo qualifica, é tudo aquilo que escancaradamente para todo mundo ver é pecaminoso. Mas Paulo vai colocar na categoria de mundo tudo aquilo que nos desvirtua do evangelho da graça. Então, se você está no evangelho da graça e alguém, como aconteceu lá para os Gálatas, te apresenta um evangelho que manda você guardar sábado, manda você, qual a sua idade, meu irmão? 7,2. Wilson, olha, vamos ter que passar por uma circuncisão. Opa, circuncisão. Pega um velho guarda de 72 e leva para um cutelo. Oh, Jesus. Graças a Deus, esse não é o evangelho. Obrigado, Paulo. Obrigado. Não, olha, porque a partir de agora não pode comer presunto, não pode comer carne de porco, não pode comer carne na salada porque é siri. Não pode. Paulo fala, se alguém diz que seguir essas regras é condição para ser salvo, isso também é mundo. Se alguém coloca alguma condição meritocrática entre você e o trono da graça, isso também é mundo. Porque desvirtua do evangelho. Desvirtua do evangelho da total dependência de Deus. Da necessidade de estar dependendo de uma graça e de misericórdia diária sobre a minha e sobre a sua vida. Guarda uma coisa. Tem até uma peça, eu sei que quando foi criada, não foi criada com essa intenção, mas eu vou trazer o contexto dessa peça. A peça Mãos Vazias. Mãos Vazias. Quem já ouviu falar dessa peça? Dinocrente, né? Como eu. Que Deus está... Parece que eu estou diante do julgamento de Osíris, com a pena sendo pesada no coração. E Deus falando assim, o que você tem para me apresentar? Algumas pessoas entendem, o que você fez para mim na terra, meu filho? E a pessoa está de mão vazia, pé e vai ser amarrado de pé, irmão, vai para o inferno porque não fez nada. Não existe isso. Não existe isso. A salvação é uma condição que antecede a jornada cristã. A salvação antecede a santificação. Você não se santifica para ser salvo. Você só se santifica porque você já foi salvo. É essa a engenharia da salvação. Ninguém faz alguma coisa para ter de Deus algum favor. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então a gente precisa entender que a consequência do crente que está diante da cruz de Cristo é o coração daquela mulher pecadora, que tinha a consciência de que foi muito amada, por quê? Porque foi muito perdoada. Quando eu tenho a consciência de quem eu era, e mesmo sendo quem eu era, Deus me salvou, qual é a minha resposta a Ele? Qual é a minha resposta a Ele? Rendição. Rendição. O que é isso? Eu não fico resistindo mais, sabe?
Quando eu entendo que Deus me salvou porque me ama, eu não fico agindo como um filho rebelde ou teimoso, onde Deus me fala para fazer alguma coisa e eu não vou fazer, igual um mimado. Não é isso, não é isso. Eu faço porque eu entendo da onde Ele me tirou. E quando Ele está me falando para fazer alguma coisa, mesmo que eu não goste, eu sei que é o melhor para mim. E a minha resposta vai ser uma resposta de, e aí é que eu gosto dessa expressão, ações de graça. A santidade, o andar em santidade na presença de Deus é uma resposta de gratidão. Eu sou grato. O Espírito Santo está gerando em mim um senso de pertencimento ao céu. E quando o Espírito Santo fica ali no meu coração, trabalhando essa palavra dentro do meu coração, quem faz isso? Exatamente, ninguém faz. Quem faz isso é o Espírito Santo. Olha só que maravilha. Eu não posso fazer. Vocês podem ficar aqui 30 dias ouvindo a leitura de Gênesis, Apocalipse, e vocês vão sair do mesmo jeito, porque nenhum ser humano consegue convencer o outro. A pregação não é um esforço intelectual de convencer você a ser mais santo. É impossível. Porque se fosse assim, os pregadores seriam os mais santos, e a gente sabe que eles não são, que nós não somos os mais santos. A pregação não é um exercício intelectual de convencer. A pregação é um exercício de exposição, de proclamação da verdade do Evangelho, na expectativa de que Deus, no seu tempo, convença a cada um de nós, inclusive aquele que prega. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos moldando, usando a palavra que vai sendo exposta, usando as circunstâncias, tratando com a gente no calor da hora. Sabe o que é o calor da hora? Vou dizer o que é o calor da hora. Marido e mulher estão em casa naquele momento tenso de DR, e de repente a coisa do nada se acalma porque alguém na relação teve o bom senso e fala assim: vamos parar por aqui. Ou então, isso acontece, tá, gente? Nas melhores famílias, nas famílias mais ungidas. Vamos orar. Tu traz um constrangimento do outro lado. A parte que está mais irada quer continuar aquela. Você quer fazer assim? Verdade. Vacilei. Deslizei na maionese. É isso, é no calor da hora. Você fica aqui, ouve uma palavra dessa: Senhor, eu preciso ser paciente, Senhor. Eu preciso ser paciente, Jesus. Aí você ora, e aí nós ministramos sobre a sua vida. Aí vem a unção da paciência sobre você. Não. Não existe unção da paciência. Existe a alma que vai testar sua paciência. Oh, Jesus. Aí você sai daqui, você ora a Deus pedindo paciência. Aí você sai daqui, lembrem-se, domingo, final de semana, é o dia que os gadarenos estão no trânsito, que os lerdos estão no trânsito, que os que dirigem mal estão no trânsito. Eu costumo chamar esse povo de jumentos. Brincadeira, essa parte. Mas aí você sai pedindo paciência e você está morrendo de fome e naquele dia não tem nada pronto, ainda tem que chegar em casa e fazer o almoço. Aí você pega aqui essa subidinha aqui, essa subidinha aqui, saindo de Maria Paula para pegar a estrada. Aí você encontra quem no meio do caminho? Um jumento, um lerdo. Aí você começa: Senhor da glória, Senhor, eu pedi paciência, mas eu não achei que seria tão rápido o processo. Aí,
Não satisfeito, não para por aí, não para aí. É intenso. Deus, ele quer tratar com você rapidamente, porque as coisas precisam ser forjadas na sua vida. Aí você sai da subidinha, aí você começa a descer, aí você encontra ali, né, entre ir para a estrada, aí tem alguém dando seta para ir para a direção do playtime, antes do playtime fica ali parado. Falei, é outro na minha vida. Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí você espera, e assim, aí o cara podia passar, aí ele fica parado ali. Aí você fica do carro, vai! Vai! Aí não parou por aí, você continuou, porque você, como eu, vai para o lado de São Gonçalo, não vai para o lado de Niterói. Você vai para o lado de São Gonçalo. Aí você passa ali do lado da descida do viaduto. Aí tem alguém parado ali. Aquela esposa medrosa que está tirando a carteira agora, do lado daquele marido que já está oprimindo aquela mulher. Vai, vai, vai. E você está atrás. Vai, vai, vai. Porque aquela pessoa está igual um tranca-rua na sua vida, te impedindo de chegar ao seu objetivo santo, de matar a sua fome carnal. É isso, gente. O evangelho, ele nos forja na vida diária. Não existe, sabe, o Sinai não vai trovejar, o anjo não virá, sabe, não virá alguém que, né, igual a fada, a madrinha de Pinóquio, vai lá e plim. Não existe isso. É vida real, é dia a dia, é fora desse ambiente. Gente, se você pecar, olha só, meu querido, você está aqui dentro, num ambiente completamente controlado, sentado, ninguém está te atrapalhando. Se você achar de pecar aqui dentro, a gente vai para uma sala de cura exterior ali, e já vai curar você, com uma Bíblia de capa de madeira, para fazer o processo de cura exterior aqui na igreja. Não, gente, é muito difícil pecar agora. Você está entendendo? Você está sentado, bem arrumadinho, com essa cara de paisagem, de pessoa de bem, ninguém sabe o que se trata, não estou vendo balões de pensamento em cima da cabeça de ninguém, graças a Deus por isso, e que vocês também não estão vendo na minha, o que eu estou pensando. Nesse ambiente controlado, todo mundo é santo, todo mundo é amado, ou amada, ou lindo, paz do Senhor, oh vitorioso, é fácil, é tão fácil. É muito fácil ser crente quando você está dentro da igreja. Por isso que tem gente que só fica dentro da igreja para se enganar que está salvo. Porque quando vira, assim, é impressionante, virou, saiu da igreja, acho que saiu Ruth, entrou Raquel no seu corpo, meu irmão, pelo amor de Deus. As gêmeas, né? Estou falando menção novela. Sai Ruth, entra Raquel, oprimido, gadareno, mal-humorado. Sangue de Jesus é a instituição que marca, e que molda o seu comportamento lindo, paciente, solidário, simpático. Não, isso não é evangelho. Segundo esse texto, é mundo. Se você tem esse tipo de vida como cristão, a cruz ainda não está entre você e o mundo. O exercício de forjar um cristão na vida, através da palavra ministrada, com o Espírito Santo trabalhando em nós, vai se revelar nos piores e mais contraditórios momentos da nossa vida. Por isso que tem gente que quer viver de encontro, quer viver de retiro, né? Tem os crentes, né? É da minha época. Na minha época, os retiros eram em CIEP, eram escolas. Quem tem dinocrente aqui dessa época? Quando ia para retiro, eu encontro os dino aqui. E assim, no início você fica meio desconfortável, porque a água é fria, porque a comida não é tão boa assim, mas no final, né, quando vai chegando lá de segunda para terça, vamos ficar mais um pouco? A gente podia, igual a Pedro no monte da transfiguração, né? Jesus, vamos ficar aqui, sem problema nenhum, está o Senhor, está Elias,
está Moisés, para que a gente vai descer para plebe? Para que a gente vai descer para ralé? Vamos ficar aqui de boa, sabe? No retiro, todo mundo de boa, maravilhoso. E vamos para a hora do culto, agora vamos para a hora da oração, agora vamos para o momento do silêncio, agora vamos para o momento da cruz, agora vamos para o momento da contrição, agora vamos para o momento da ministração. Aí agora todo mundo come junto na mesa e ri, e depois voltar para coisa boa. Mas isso não é vida real. O evangelho se faz na vida. O evangelho se faz no dia a dia. O evangelho se faz além da igreja. O que eu estou querendo dizer? A igreja, no sentido religioso, o espaço cultico, ocupa o menor momento da sua agenda na sua vida diária. Você já parou? Pensa comigo. 7 dias na semana, 24 horas por dia. Você fica 2 a 3 horas no domingo de manhã, se você é dessa igreja, e 2 horinhas na quarta-feira à noite, se você vem aos cultos de quarta. O resto, aonde você está, crente? Fazendo o quê, crente? Então, se a sua fé se resume a vir para a igreja, 5 horas de estar na igreja é uma vida muito medíocre para falar que você prega e vive o evangelho de Jesus. O tempo que a gente dedica a vir para a igreja e estar na igreja é a menor parte da nossa vida. A gente passa mais tempo dormindo do que na igreja. Óbvio. Agora eu vou falar de coisas mais toscas. A gente passa mais tempo diante da TV do que na igreja. Ah, mas aí eu estou vendo o culto. Tudo bem, crentão. Fica vendo os cultos. A gente passa mais tempo na tela do celular do que na igreja. E aí você quer definir a sua espiritualidade de que forma? Que tempo você dá para Deus? Que tempo você dedica para Deus? Que tempo você deixa o Espírito Santo forjar em você a cruz de Cristo? O quanto você tem servido ao reino de Deus fora da igreja? Isso é algo que nós temos que pensar, irmãos. Porque se o evangelho de Jesus para os evangélicos tem se resumido a vir para a igreja, a religião evangélica é mais uma religião que vai levar as pessoas para o inferno nessa perspectiva. Por esse discurso, quem poderá ouvir? A vida cristã é uma vida que precisa extravasar os cultos evangélicos. A gente precisa ir além dos cultos e fazer além dos cultos. Porque tem gente que fala, não, mas eu estou na igreja, eu estou todo dia na igreja. Eu não estou falando que o evangelho de Cristo não se resume a fazer alguma coisa na igreja. Ainda que você fizesse todos os dias, vou ser mais direto, para você não achar que eu estou te falando uma outra coisa. Você poderia vir todos os dias a E frutificação não tem a ver com fazer, com comportamento que se vê e que molda e direciona as escolhas que faz. Esse é o desafio. Por isso que Paulo está falando, gente, achar que viver o judaísmo vai fazer vocês crentes melhores. Vamos parar com isso. E essa galera que está entrando na igreja, mandando o povo tocar chofar, botar quipá, usar candelabro, bandeira de Israel, se circuncidar, guardar sábado, ter dieta alimentar, não me incomoda, porque não é isso que qualifica. Paulo fala, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo são as decisões de renunciar a nós mesmos todos os dias. O evangelho da graça, ele se manifesta em mim quando diante dos meus desejos e vontades que me levam a querer ser aquela velha criatura, eu falo, não farei, não tomarei essa decisão, não seguirei esse caminho, não por mim mesmo, mas porque há alguém maior em mim operando um novo ser, um novo agir, um novo decidir, um novo sentir, um novo pensar e um novo fazer. Aí a cruz está em mim.
aí a cruz está em mim. Vocês entendem isso, irmãos? Nós precisamos ser crentes. Tem uma espiritualidade que está moldada não por aquilo que você faz quando você está aqui. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora. Quem é você? Como é que está seu coração? Nós estamos fechando a carta de Gálatas hoje. Como é que está seu coração? Como é que está a sua vida? Eu quero dizer que você não está sozinho. Nós ouvimos na pregação de domingo passado que nós estamos dentro de uma comunidade de fé. E nós estamos aqui como irmãos em Cristo para nos ajudar. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Mas eu estou aqui para dizer que o Deus da graça, nesta manhã, se manifesta com amor e misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, dizendo a nós que é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de deixar o Espírito Santo arrancar de nós aquilo que nos tem atrasado, aquilo que tem emperrado os nossos pés. Mas, irmão, eu me sinto às vezes como quem está emperrado, desanimado, eu não consigo caminhar. Eu começo um pouquinho, logo eu cometo um deslize, e aquilo vem como um balde de água fria e me faz desistir. O Deus da graça está aqui, o Espírito Santo que convence, que muda, que transforma, está aqui esta manhã. Ele é real na minha e na sua vida, e Ele pode mudar a minha e a sua vida, Ele pode mudar o meu e o seu coração, se você abrir o seu coração para Jesus. Não se abre o coração para Jesus só quando se converte, se abre o coração para Jesus todos os dias, quando você vai se colocar diante dEle, e falar: Senhor, faz em mim, Senhor, faz em mim, Senhor, faz em mim, Jesus, molda o meu coração. Essa pregação foi tão incômoda de ouvir, Senhor, mas eu entendo que se o Senhor está trazendo isso para a minha vida, o Senhor quer que eu seja uma nova criatura. O Senhor quer me tirar do lugar de acomodação, o lugar da indiferença, o lugar da frieza. Existe uma graça que é transformadora, uma graça que é transformadora, e nós cremos nessa graça, Senhor, manifesta na cruz de Cristo, e que opera em nós a cada dia na ação do Espírito Santo, que gera em nós o querer e o efetuar. Senhor, nós nessa manhã nós não queremos ficar numa queda de braço contigo, nós não queremos mais, Senhor, ficar teimando, recusando, como filhos mimados e teimosos. Nós queremos entregar a Ti nessa manhã, Senhor, toda resistência, toda dor, toda culpa, toda queixa, nós queremos colocar no Teu altar, Senhor, nesta manhã, diante do Teu povo, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração e falar: faz outra vez, Senhor, faz de novo, Senhor, restaura, Senhor, aviva a Tua obra em mim. Senhor, eu me afastei de Ti, não da igreja, eu me afastei de Ti, eu fiquei frio, crítico, ou eu fiquei indiferente. Deus, mas eu quero uma mudança de vida. Senhor, eu quero que o meu coração volte a estar disposto, inclinado para ouvir a Tua voz.
Senhor, eu quero voltar a ter prazer em orar, a ter prazer em ler a palavra. Senhor, eu quero voltar a cantar, Senhor, e te adorar no banheiro, no carro, no quarto. Senhor, eu quero ser uma pessoa marcada pela tua presença. Senhor, eu quero que essa presença me molde, Senhor, para além do comportamento que as pessoas podem ver. Ah, Deus, eu não quero ser uma pessoa marcada, ó Deus, apenas porque tem um comportamento adequado, mas eu quero ser marcado porque o meu coração tem sido moldado pela tua graça e unção. Senhor, muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Muda o meu coração nessa manhã. Tu podes fazer, Senhor, o que eu não tenho mais forças para fazer. Tu podes fazer o que nenhum ser humano pode fazer. Espírito Santo, só tu podes. Só tu podes, Espírito Santo, fazer. Dá-nos um coração, Senhor, de carne, não um coração de pedra. Tira de nós esse espírito de religiosidade que nos faz críticos e juízes dos outros, esquecendo de nós mesmos. Aleluia. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, diga, por quem a minha alma, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não quero mais buscar em outras fontes, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já... Mais uma vez, dá-me de beber, dá-me de beber. Eu tenho sede. Eu não quero mais buscar em outras fontes. Que sacia a tua sede, Ele é aquele que sacia a tua sede, que supre as tuas carências. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
essa fonte fluir sobre a tua vida. Deixa este rio lavar a tua alma. Oh, o rio de Deus que flui do trono da graça. O rio de Deus que flui do trono da graça. Do trono da graça. Há uma fonte que jorra nesta manhã. Há um rio de graça que flui na sua vida. E que te lava, e que te purifica, e que te restaura, e que te levanta, e que te fortalece nesta manhã. Te tira desse lugar de dor, de inércia, de letargia, de angústia, de paralisia. Este rio está aqui neste lugar. É o rio de Deus, é o rio da vida. Aleluia. Porque a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, Senhor, amém. O único sentimento que me vem, as únicas palavras que me vêm, eu acho que a gente precisa, vai encerrar o culto essa manhã. Eu acho que a gente precisa ficar pensando em tudo que foi dito hoje aqui nessa manhã. Em silêncio. Ficar degustando o que foi derramado nessa manhã. Dar um basta naquilo que é correria, que é agitação, que nos enfraquece, nos joga lá para baixo, faz com que os nossos pensamentos sejam ocupados por coisas que não nos alimentam, mas por coisas que nos destroem por dentro. Tira o nosso foco daquilo que de fato é verdadeiro, daquilo que de fato é único, daquilo que de fato nos fortalece, daquilo que de fato nos transforma, daquilo que de fato muda o nosso caráter, muda a nossa visão, muda as nossas práticas, faz mudar as nossas decisões. E hoje Deus falou conosco em profundidade e em simplicidade. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer pela tua palavra que é rica, que é poderosa. Eu quero te louvar pela vida do Anderson, pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer pela oportunidade de, em Cristo Jesus, sob essa graça sublime, poder fazer parte dessa comunidade de fé. Alguns dias atrás foi dito aqui de púlpito: a palavra não tem que ser gostosa, não tem que ser confortável. A palavra tem que nos alimentar e nos tirar da nossa zona de conforto. Precisamos sair aqui desse espaço, ó Pai, incomodados. Não com a tua palavra, alegres com a tua palavra, mas incomodados com o eu, que ainda precisa fazer morrer, para que a tua palavra cresça dentro de cada um de nós. Por isso, nessa hora, eu quero colocar
cada coração aqui, a começar o meu, diante de Ti. E como Davi, Deus, clamar a Ti, diante da sujeira, do engano, diante daquilo que às vezes parece que é, mas não é. Nos dê um coração novo, ó Pai. Nos dê um coração novo. Um coração segundo o Seu coração. Um coração íntegro. Um coração renovado, transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E com esse coração novo, nos conduz no caminho da verdade. Um caminho que é estreito, repleto de dificuldades. Mas é o Teu caminho para cada um de nós, ovelhas de Jesus. Um caminho que nos lança na missão. Um caminho que nos faz superar as barreiras religiosas. Um caminho que nos leva a ser a extensão de Jesus Cristo nessa terra. A começar nos nossos relacionamentos mais íntimos, nos nossos relacionamentos a nível familiar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado. Que ao longo desse domingo o Senhor continue falando com cada um de nós. Que ao longo dessa semana, essa palavra, ela possa ficar martelando nos nossos pensamentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse amor sobrenatural do Deus Pai, que a comunhão com o Espírito Santo, que nos dá entendimento, que nos confronta com a verdade, que habita em nós, que a todo instante tenta nos convencer acerca do pecado, do juízo, daquilo que nós precisamos decidir e fazer. Que essa comunhão com o Santo Espírito seja hoje e eternamente. Amém e amém. Vá em paz, meu irmão. Vá na alegria do Senhor, que é a sua e a minha força. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
e com alegria, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.